Ele escolheu o fim, mas acordou à deriva em um oceano sombrio. Ele não sabia como acabou ali ou onde estava. Ele nunca tinha ido para o oceano ou subido em um barco, então como ele estaria à deriva? Ele até tenta gritar pedindo ajuda, velho. Mas ele está sozinho, velho. Sozinho no meio do nada. Ele não tinha nada, nenhuma forma de sair dali. Então ele começa a entrar em desespero, se perguntando se esse seria o fim dele. Por que isso aconteceu comigo? Por que minha vida sempre? O que eu fiz para merecer isso? Por que é sempre comigo? A deriva em desespero, nosso protagonista tinha várias dúvidas, velho. Mas acho que isso não importa. Minha vida sempre foi uma bagunça. Além disso, eu ia... E olhando para aquele horizonte sem fim, nosso protagonista pensa que tá com muita sede, velho. Mas beber água do mar só iria piorar as coisas. Mas mesmo assim, ele bebe a água, mano. Só que do nada uma figura misteriosa sai da água, velho. E ele se assusta, obviamente, né? E ao sair completamente da água, a figura se revela parecendo com uma sereia. Então a sereia se aproxima bastante do prota, velho. E beija ele. Mas, mano, isso aqui é um manhwa de terror, velho. E rapidamente o nosso prota empurra ela e outro bicho bizarro, velho, come ela. Olha esse bicho, velho. E, mano, o nosso protagonista tá muito assustado. Ele não tá entendendo nada. E olha que bicho feio, velho. O tamanho do protagonista comparado a esse monstro deve ser um sonho. Isso é impossível. Não faz o menor sentido. Eu sinto uma dissonância muito estranha. Porque bem lá no fundo eu sabia que apesar desse absurdo, tudo isso era real. E, mano, o bicho já avança pra cima do prota. E quando a gente pensa que é o fim dele, algo como uma ceifeira de alma chega, velho. E o nosso prota cai na água. E a gente descobre, mano, que o nosso prota foi de arrasta, velho. Ele se... Vocês sabem, né? E por isso ele acha que foi condenado a viver no inferno, mano. E mais a fundo ali a gente vê corpos de algumas pessoas, velho. E o nosso prota começa a ficar sem ar. E pensa que vai de arrasta. Mas ele já morreu, né, velho? E ele se pergunta o que vai acontecer se ele se afogar nessa água. Bom, a obra não nos conta o que vai acontecer, mas provavelmente esse seria o fim dele. Mas continuando, enquanto ele desce e se afoga, uma daquelas pessoas que estava lá parada embaixo da água abre os olhos, mano. E aí o nosso prota começa a nadar para encontrar lá a jangada. E ele consegue, velho. Daí ele se depara com a ceifeira lutando com aquele monstro ainda. E ela até que tá se saindo bem, mano. E quando ela vai fazer outra investida, o nosso prota puxa ela, velho. E ela fica sem entender por que ele fez isso. E ele fala que eles precisam fugir, velho. E ela empurra ele e fala que se ele quiser fugir, ele vai sozinho. E aí o prota começa a perguntar a ela o que tá acontecendo ali, que lugar é esse e se ele tá realmente morto. Esse é o inferno? Por que isso seria o inferno? É o oposto. Afinal, você nunca quis viver. Esse lugar é para aqueles que acabaram com a própria vida ainda jovens. O Rio das Três Passagens, onde o doce abraço da morte sempre está presente, mano. Já segue pra parte 2, velho.